O cinema se estabeleceu como a sétima arte há mais de 100 anos, mas muita coisa aconteceu entre Viagem à Lua, considerado o primeiro filme de ficção, até Matrix, que foi outro marco no mercado audiovisual. E mesmo sendo relativamente jovem em relação à idade do cinema, Matrix já é considerado um clássico. E junto dele estão muitos outros filmes lançados antes e depois que contribuíram com o crescimento e a evolução dessa arte que a gente tanto gosta. Eu sou Samu Strasser. Eu sou o Fabrício Mazarino. E no programa de hoje a gente vai falar sobre filmes que mudaram a história do cinema, pode ser? Pode ser. É isso aí, pessoal. Mais um Pode Ser com um convidado novo, Fabricião. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, né? Com o pessoal aqui da produção também e com os nossos telespectadores. O Fabrício, ele é editor de vídeo aqui, edita por todos os cantos. Por todos os cantos, tá isso aqui mesmo. no QR Code para vocês darem uma olhada, para conhecer aí os cantinhos de São José dos Campos. Dá bastante trabalho, né? Dá. Eu acho que dizem por aí que é um dos mais trabalhosos. Mas o programa é muito da hora, pessoal. Vale a pena conferir. E o Fabrício, além dele ser editor e tudo mais, o cara é ainda professor. E ele vem aqui dar uma aula de audiovisual pra gente hoje. Mais ou menos, né? Falar um pouquinho de cinema, né? A gente veio hoje falar aí de filmes em geral, assim, nada muito aprofundado também, né? Não vamos aprofundar tanto, né? A grande questão, Fabricião, é que aqui no Pode Ser a gente sempre traz coisas da cultura pop que refletem na sociedade. E o cinema como um todo, a história do cinema como um todo, conta um pouco da história da humanidade, da modernidade, né? Então o cinema ele nasceu com uma inovação tecnológica que depois foi considerada arte. Sim, sim. E é bem interessante, né? A gente estava vendo um materialzinho aqui, né? Pra gente dar uma pesquisada sobre o assunto, que por mais que a gente fale, Samuel falando, professor, etc., mas são tantas coisas que a gente faz que a gente sempre tem que dar aquela estudada antes, né? Mas é interessante, né? A gente estava vendo lá no material, o cinema começa ali na virada do século XIX para o XX, né? Porém, ele vem depois da fotografia. Né? Exatamente, depois da fotografia. E nessa época, nem a fotografia era considerada uma arte Nem ainda. fotografia era arte, né? É bem estranho, né, cara? E eu não sei se você sabe, os primeiros filmes, na verdade, eles não eram considerados filmes ainda, porque não tinha, né? Mas você sabe como eles eram feitos? Sequências de fotos. Nossa, e dava um trabalhão. Eram mais ou menos de 10, depois de um tempo que foi estipulado 12, né? Sequências de fotos. Foi o Thomas Edison que popularizou o kinetoscópio, né? Que você virava a manivelinha ali, que ia passando as fotos. E aí eu te dou mais uma curiosidade, cara. Tem um canal de desenhos muito famoso. Pode indicar pra galera. Posso indicar? Aí. É um canal de desenho, não só desenho, né? Eles fazem séries infantis, etc. Chamado Nickelodeon. Você sabe de onde vem esse nome? Da onde? Dessas máquinas de kinetoscópio. Caraca. Porque Odeon era uma empresa de filmes que faziam essas máquinas. E eles tinham essa máquina, tinham nos parques, né, circos, etc, tinham essas máquinas. E para assistir você tinha que colocar uma moedinha, né, a moedinha de 5 centavos americana, que eles chamam de níquel. Então é o Nickel Odeon. Nossa, que era o Odeon que funcionava com o níquel. Nickelodeon. Genial. É daí que vem o termo. Muito bom, muito bom. E no começo da história do cinema, surgiu, né, o Thomas Edison fez essa maquininha, mas o cinema, quem pegou e pensou assim, e se a gente, ao invés de olhar para um buraquinho, a sequência de fotos, botasse isso numa parede para todo mundo ver ao mesmo tempo? Quem inventou isso foram os irmãos Lumière, né? Os franceses. Isso, os franceses, os irmãos Lumière. Foi também, no finalzinho, é mais ou menos a mesma época, né? Na cultura e na ciência em geral acontece muito disso, né? As coisas começam a fervilhar em vários pontos, né? Ao mesmo tempo, né? Então você tem lá os Lumière na França, o Edison fazendo a mesma coisa ali nos Estados Unidos, né? E eu não sei se você sabe,
tá? Vou quebrar... Manda ver. Vou quebrar mitos aqui, tá? Os irmãos Lumière, na verdade, não foram eles que inventaram o cinema. Olha só, quem foi então? Me fugiu o nome, mas eles roubaram, na verdade, é porque aconteceu, o cara que inventou, agora me fugiu o nome, depois a gente, uma pesquisa depois, tá, gente? Aqui. O cara que realmente inventou as câmeras de cinema, né, que os irmãos Lumière usaram, ele não patenteou. E aí eles foram e eles patentearam. E tem uma outra história sobre o surgimento do cinema que fala que o pai dos irmãos Lumière era fotógrafo. Isso. E ele via essa inovação aí, tecnológica e tal, só que ele não conseguiu inventar nada, né, que desse esse movimento nas imagens. E os filhos dele herdaram essa ideia do pai. Então, esse lance de mexer com fotografia e tudo mais deu continuidade com eles, né? É uma coisa mágica. Não sei, você já fez revelação de foto? Já fiz revelação na faculdade. Na faculdade? Eu fiz também na faculdade. Cara, é uma coisa mágica, cara. Acho que quem nunca viu não tem noção do que é você pegar aquele papelzinho em branco, botar na jogar numa aguinha lá e aquela Nossa. imagem aparecendo. É muito mágico. E acho que sendo filhos, né, os dois lá sendo filhos de fotógrafo, eles provavelmente devem ter, né, pirado, ainda mais numa época que você não tinha televisão, você não tinha nada, né? O que tinha de imagem era pintura e desenho. Então, né? assim, seguindo na história do cinema, a primeira vez que, né, isso foi exibido e se houve registro de um grande número de pessoas assistindo um filme foi uma exibição dos irmãos Lumière no Grand Café, em Paris. Eu dei até uma pesquisada e eu vi um monte de Grand Café em Paris, então não sei qual que é o original. Ixi, aí pegou. Só que ele exibiu o filme pra galera e era a filmagem, não era um filme que a gente conhece hoje, não era uma ficção, um documentário e tal. Era uma gravação de uma coisa do cotidiano, que no caso era um trem. E a galera ficou assustada, porque parecia que o trem estava em movimento e ia entrar ali do nada. E essa aí eles fizeram o take na estação, né? O trem chegando. É super famosa esse vídeo, porque é considerado um dos primeiros filmes. E é interessante que esse primórdio dos filmes realmente não tinha história. Os filmes eram isso, eram sequências de coisas aleatórias. Então, um trem chegando, pessoas andando na rua, o trem cavalgando. Mesmo lá, que a gente falou ali do Edson, do kinetoscópio, às vezes era isso, era ele trabalhou muito com o pessoal de circo, então vinha uma bailarina, dançava ali um pouquinho e saía de cena, ou então uma luta de boxe, eram coisas bem aleatórias, assim, não tinha uma história, não tinha enredo, né? Era bem simplificado, até porque eles tinham poucos segundos, né? Sim. Esse kinetoscópio, ele era uma sequência, era uma roda, né, cheia de fotos que ia passando. E os primeiros filmes também eram coisas curtas, né? Você não tinha horas e horas de filme, ali, metros de filme para fazer, né? E aí, o que era uma inovação tecnológica, uma curiosidade, foi escalonando, os equipamentos foram ficando mais complexos, os filmes, né, puderam ser maiores, e aí, no começo do século XX, que teve uma virada de chave, né, Fabricião? Com o que é considerado a primeira ficção, ou o primeiro filme, assim, de fato, que tinha uma história, que contava a história, que a gente falou na abertura, que é a Viagem à Lua. Viagem à Lua, Georges Méliès, né? Que era Você sabe qual que era a profissão dele antes? Qual que era? Ele era mágico. E fez uma mágica. E foi por isso que ele partiu, além de ser, né, o primeiro da ficção, o pai da ficção científica, né, no cinema. No cinema. Porque na literatura a gente já tinha Júlio Verne, inclusive Viagem à Lua é um livro do Júlio Verne. Primeira adaptação, ó. Primeiro roteiro adaptado. Pode dar Oscar para o Méliès. Melhor roteiro adaptado. Efeitos especiais, visuais. Que ele é o pai dos efeitos visuais, porque por ele ser mágico, ele levou muita coisa dos truques dele, né, de mágica, para fazer no cinema. Sim, né? E foi super criativo, né, no lance da maquiagem e tudo mais. Sim, eu não sei se você já chegou. Você chegou já a ver algum filme? Ele fazia muitos testes de gravação para fazer sobreposição de imagem. Ele sobrepunha filmes, gravava, depois cortava. Colava outro Então em cima. podemos dizer que ele também é o pai da montagem. Olha só.
O cara começou tudo. O cara, ele era, assim, um cara fora de série, inclusive. Vamos só indicar um filmezinho aqui, que é bem interessante, que é o Hugo Cabret. Hugo Cabret, a invenção de Hugo Cabret. É a invenção de Hugo Cabret, que não é a vida do Méliès, mas ele está presente no filme. Sim, né? sim. Pessoal, ó, primeiro bloco para falar do nascimento do cinema. Depois do intervalo a gente vai falar um pouco sobre outros filmes aí que foram adicionando um tijolinho na história do cinema. Não saia daí. É isso aí, de volta com o Pode Ser, hoje falando sobre a história do cinema, né? E Fabricião, a gente falou do primeiro filme que mudou a história dessa invenção chamada cinema, né? Que foi A Viagem à Lua, né? E a gente tá falando aí da época do cinema mudo. Né? Nessa época, inclusive, muitos filmes eles não tinham, aliás, nenhum filme era gravado com som e às vezes tinha... músicos tocando durante a exibição dos filmes. Muitas vezes era só na própria sala de cinema, tinha um pianinho lá, e o músico, às vezes vinha a partitura para ele tocar, acompanhar, e alguns, quando o músico era muito bom, ele fazia de improviso. Ele ia assistindo o filme e tocando o piano ali. Foi uma época muito legal também, né? Foi o surgimento de Hollywood, né? O grande... a consolidação de Hollywood como uma grande indústria do cinema foi nessa fase do cinema mudo, né? Que inclusive a gente tem aí um dos maiores gênios do cinema até hoje, né? Charlie Chaplin, né? Com o personagem dele, o Vagabundo, né? Que aqui no Brasil ficou conhecido como Carlitos, mas ele não tem nome, né? Você sabe que ele não tem nome. Ele não tem nome. É o Vagabundo. Mas fenomenal, né? Ele foi... Cara, e o legal é que o Chaplin, ele fez muito filme, dezenas de filmes, e ele foi adicionando, ele foi evoluindo junto com a evolução da tecnologia cinema. Então, a gente tem os filmes mudos, em preto e branco, com ele, e aí... Em alguns momentos ele adicionando falas, maneiras de se comunicar com o público, não era só por gestos, apareciam frases e tudo mais. Eu acho que o primeiro falado dele foi o Ditador. O Ditador. Que ele faz uma crítica, né, ao Hitler, porque, né, eles eram fisicamente parecidos, né, uma coisa bem irônica, né, o personagem dele, o Vagabundo, né, usava o mesmo bigodinho, né, igual do Hitler. E era contemporâneo, né? Sim, e o mais legal que, assim, se você for pesquisar sobre esse filme especificamente, O Ditador, ele aconteceu, ele foi exibido, né, ele foi lançado antes da Segunda Guerra. Assim, meio que no início da Segunda Guerra, mas ainda não tinha acabado. Foi tipo foi 1940. Foi durante ainda, né? E a Segunda Guerra acaba em 1945. Né? E ela durou 4 anos. Então começou ali entre 41, 42, 40. As primeiras invasões, final 38, 39. Aí os Estados Unidos entra em 41. Então, os Estados Unidos, que era o dono de Hollywood, nem tinha entrado na guerra ainda, e ele já fez um filme. Ele já estava fazendo um filme criticando. E ele que não era americano, né? Que não era americano. O Chaplin era inglês, né? Apesar dele ter feito toda a fama, né? Todo o trabalho dele nos Estados Unidos. Inglês. Ele era inglês. Porque os ingleses também eles são bem mais críticos, né, do que os americanos. Isso em geral. Você pode ver muitos bons filmes críticos aí vêm da Inglaterra. Não vêm dos Estados Unidos, não. E aí a gente tem essa era Chaplin ali, com os filmes ainda em preto e branco, mas aí o cinema começou a ser colorido. Antes da gente passar para um filme colorido, vamos voltar um pouquinho no Méliès. Porque o cara já tentava colorir os filmes dele, né? Ele tentava fazer colorização direto no filme. Né? Ele revelava o filme e aí depois ele tentava colorir os filmes dele. Coisa bem básica, assim. Eu não sei se você sabe, aqui no Brasil, quando tinha TV preto e branco, existia uma gambiarra de celofane, né, que você colocava na frente da TV para fazer, né? O marrom, assim, era um verde embaixo, um marrom no meio e um azul em cima, tá? Minha mãe diz que lembra dessa fase. Caramba, minha mãe falou que pegou essa fase do celofane na TV.
E aí você falou que vê a colorização. E foi um marco, né, cara? E eu acho que foi uma forma muito interessante que eles fizeram para apresentar o primeiro filme colorido, né? Então, a gente teve um dos primeiros aí que despontou como um filme colorido, foi o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, que começa em preto e branco. Começa em preto e branco e aí passa assim e fica colorido. Eu achei interessante o recurso deles, né? Que ele começa no mundo que seria o mundo real, né? Real. E quando ele cai no mundo fantástico é que entra a cor, né? Foi um negócio muito legal. E, apesar de todo mundo falar, tem a grande lenda, né, do Mágico de Oz, que é que ele casa com o Dark Side of the Moon. Ah, é verdade. Né? Antigamente era muito difícil, você tinha que pegar o filme, colocar no videocassete, acertar o ponto, colocar o vinil ali do lado para sincronizar. Hoje, gente, entra no YouTube, procura lá que já tem sincronizado, tá? E Dark realmente Side of the Moon do Pink Floyd parece que foi. Os caras falam que não tem nada a ver, que não foi pensado, etc. Mas é muita coincidência. Primeiro musical. Foi a primeira versão em musical do Mágico de Oz, né? Mágico de Oz. Que também é adaptação. Que também é adaptação. Também é um livro. Desde sempre o cinema aí dando forma, né, para as coisas que a gente costumava a imaginar nos livros. Sim. Né? E chegou, né, o cinema colorido com as cores. Foi possível experimentar mais coisas e mais coisas. O cinema ele começou a adicionar, começou a ser muito popular. As pessoas não só, né? Daí a gente entra nessa fase que já essa inovação tecnológica já chegou nas casas das pessoas com os televisores e tudo mais. Vou te corrigir, hein? Não, pode falar. Eu tô avançando rápido. Não, é só assim. A era de ouro mesmo, depois da década de 40, 50, né? Esses grandes filmes que a gente tem do Mágico de Oz, tudo é um pouquinho antes da TV. Sim, né? sim. A TV já chega na virada já depois da década de 50. Sim. Só que não chega com filmes ainda. Os filmes, o cinema ainda continua forte por um bom tempo, até meados da década de 70. E aí a gente já tem um grande público consumindo cinema, um grande público consumindo outras produções mais caseiras que eu digo para as pessoas de casa, né? E a gente chega na era blockbuster. Isso. E aí, qual que é, Fabrição, o começo do blockbuster? Década de 70, né, cara? Tubarão, o primeiro grande blockbuster do Spielberg, né, cara? Um filme que também que o pessoal não botava fé. Foi super difícil de produzir, né, cara? Um filme, boa parte do filme dentro d'água. Desenvolvimento de tecnologias, né? Teve que fazer o robô que vai embaixo d'água, etc. E o cinema sempre trouxe isso, né? De desenvolver novas tecnologias para poder contar melhor, né? Trazer qualidade ali para o que está sendo filmado. Isso é uma característica do cinema até hoje. Desde lá do Méliès, né? Que foi fazendo os efeitos especiais, até agora a gente tem esse investimento pesado, né? Em tecnologia. E o Tubarão foi o primeiro grande blockbuster, assim, que foi sucesso total. Só que ele criou essa indústria, né, do blockbuster. Tanto que ele só durou como no topo ali com 2 anos, né? E depois foi desbancado por quê? Foi desbancado por quê? Uma coisa que você me pediu, que a gente tinha que fazer esse paralelo, né? É obrigatório. Obrigatório. Star Wars. Que aí é o surgimento da cultura pop. Né? Exatamente. A cultura pop nasce ali no final da década de 70 com o lançamento do Star Wars, que aí começam a aparecer os geeks. Junto com Star Wars vem, eu não sei se você sabe, foi um dos booms do Senhor dos Anéis na literatura. Né? O livro é de antes, mas na década de 70 ele teve esse boom, junto com o RPG. O Dungeons and Dragons, inspirado. Que é também na década de 70, né? E teve até uma animação depois de um tempo. Na década de 70 teve um desenho animado do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis, bem feinho, assim. Era bem cara de desenho que a gente assistia no SBT, assim, sabe? Que dava medo, inclusive. Era bem esquisito. Não chega perto do que a gente assiste hoje, assim. Mas aí a gente teve o surgimento da cultura pop e até assim, a partir de Star Wars,
até a criação de um novo gênero no cinema, né? Esse gênero cyber espacial já existia em algumas obras literárias. A gente já tinha ficção científica desde a década de 50. Inclusive, um dos filmes considerados o pior filme da história do cinema, que é o filme de um diretor chamado Ed Wood, chama Plano 9 do Espaço Sideral. Já é nessa pegada. Ele é considerado o pior filme. Só rapidinho o enredo. Alienígenas invadem a Terra, transformando as pessoas em zumbi. Tá? A arma que eles iam usar contra os humanos era transformar os humanos em zumbi para dominar a Terra. Tá? Independence Day com Madrugada dos Mortos-Vivos. Alguma coisa assim. Tá? É considerado o pior filme da história do cinema. E ele era um diretor, assim... Era filme B mesmo. Entendi. Ele usava trechos de outros filmes, assim, outros filmes não, era tipo material de arquivo. Pra encaixar na história, sabe? Era horrível. Recomendo também mais um filme, podem procurar. Ed Wood, tá? Que é a biografia dele com o... Fugiu o nome. O cara que vai aparecer aqui na tela. Johnny Depp. Ed Wood com Johnny Depp, cara. Recomendo. Que inclusive é em preto e branco. Olha só. Pessoal, vamos para mais um intervalo e aí agora a gente vai colocar os últimos bloquinhos na história do cinema, não sai daí. É isso aí, de volta como pode ser para o nosso último bloco. E Fabricião, eu gosto muito de animação. Adoro. A gente falou um pouco do Senhor dos Anéis, daquela animação do Senhor dos Anéis, né? Nessa época já tinham boas animações que a gente começa, né? A história da animação, o marco, né? Lógico que tem algumas coisas antes, algumas coisas novas depois, mas com Branca de Neve. Branca de Neve. Todo pintado à mão. Feito à mão, com várias tecnologias diferentes. A Disney também, que é pioneira em desenvolver tecnologias, né? Eles faziam para dar profundidade, era filmado assim, os quadros em camadas gigantescas, muito legal. Inclusive, se pesquisa aí sobre documentários sobre a produção da Branca de Neve, cara, fenomenal. E esse negócio da tecnologia, né, que a gente já frisou aí, vamos voltando que eles desenvolveram, e eles sempre à frente, né? Tanto que a primeira, né, animação longa-metragem em computação gráfica, qual foi? Da Pixar, Toy Story. Só que você já me deu um spoiler. Deu um spoiler antes, porque muita gente não sabe. O primeiro longa-metragem em computação gráfica é brasileiro. Olha só. Tá? É uma animação chamada Cassiopeia. Ela começou a ser produzida antes do Toy Story, mas por questões financeiras, né? Foi finalizada depois. Ele foi finalizado depois, então ele lançou depois, mas o Brasil foi pioneiro na animação em computação gráfica. Brasil aí sempre no quase, né, galera? Sempre no quase. Mas a gente tentou, né? A gente tentou. Foi igual as Olimpíadas agora, né? A gente tentou. Teve bastante prata ali. Cara, o importante é a gente tá ali no pódio, né? É isso aí. Teve 2 ouros, tudo mais, tá tudo certo. Mas diversas outras tecnologias foram surgindo. Teve, tipo assim, inventaram um software para fazer o pelo do Sully de Monstros S.A. parecer mais real. Então sempre a animação contribui com essa parte gráfica, né? Sim. Mas aí, Fabrício, pra gente ir pros finalmentes, não é só esse eixo principal do cinema que a gente tem, né? Só a evolução tecnológica que dita o cinema. Muitas vezes alguém quebra um paradigma e faz algo completamente diferente e cria um novo gênero, né? Então, vou dar um exemplo aqui do A Bruxa de Blair, que é esse falso documentário e tal. Isso, ele criou um gênero. Inclusive, eu assisti no cinema A Bruxa de Blair. Nossa, que cagaço. Foi cabuloso. Ainda deu pau, cara. Parou o filme no meio. Não, eu ia embora na hora. Ficou tudo escuro. Foi super cabuloso. Não, eu só não ia embora na hora porque Bruxa de Blair não tem ET. E eu tenho medo de ET. De bruxa eu tô de boa. Mas o Bruxa de Blair, eles deram ênfase ali, né? Eles elevaram ali o estilo, chama mockumentary, que é o documentário falso, né? Depois a gente tem o lance, tipo, na câmera na mão, câmera caseira. Sim, que depois foi reproduzido em Atividade Paranormal. Teve. E daí até, acho que desse gênero de mockumentary, um dos mais legais que teve, que foi um baita sucesso, foi o Borat, né? Que
teve várias repercussões aí. O Sacha Baron Cohen é o ator mais processado no mundo, graças ao Borat. E ele já falou que ele não vai mais fazer, que é impossível, porque agora todo mundo reconhece ele. Mas ele mudou a cultura, né, lá do Cazaquistão, que ele acabou... O Cazaquistão foi lá nos Estados Unidos reclamar, e o Sacha Baron Cohen não é americano, ele é inglês também, né? Os ingleses fazendo crítica através do cinema de novo, né? E eles foram lá reclamar tudo, e no fim o Cazaquistão acabou abraçando a ideia e usou os bordões do Borat para fazer uma campanha de turismo para a galera conhecer o Cazaquistão e mostrar que não é aquilo que ele mostrou. É isso aí, visitem, né, o Cazaquistão. E é o cinema causando mudanças sociais e culturais, né? E até falando disso, pra gente ir pro nosso último assunto de hoje, o cinema ele é tão forte e ele causa tanto impacto na sociedade que o Brasil, ele se colocou na cena do cinema com uma política pública, né? Sim, porque o cinema brasileiro ele teve um auge ali na década de 60, mais ou menos, né? Porém, a gente teve uma queda durante o período da ditadura, né? E aí o cinema brasileiro quase morreu. Até meados da década de 90, quando aí começaram a surgir as primeiras leis de incentivo à cultura, etc., que trouxe esse revival, né, do cinema brasileiro. E aí de 2000 para cá a gente começou a ter produções atrás de produções, filmes indicados ao Oscar, igual Central do Brasil, Tropa de Elite, aí já não indicado, né, mas Tropa de Elite, Cidade de Deus, que é super reconhecido, que acabam também trazendo, além da crítica, que é mais ou menos uma característica do cinema brasileiro, tem muito filme com críticas sociais, mas Bacurau, mas que acaba também trazendo outros tipos de mudanças culturais, que foi o caso do Cidade de Deus, que acabou mudando toda a vida da comunidade, né? Que foi um filme feito em conjunto ali, né? Eles pegaram atores da comunidade, né? Foi um negócio super legal e que acabou gerando aí vários outros spin-offs, né? A gente teve séries de TV, teve documentários, vai ter o segundo filme agora. Segundo filme não, vai ter uma outra série, né? Que é a continuação. Que não é nem spin-off, daí é continuação mesmo. É isso aí, galera. E o importante, né? É legal a gente ver isso que com apoio, né? Quando a gente tem leis de incentivo, a gente realmente tem o retorno disso para a sociedade, né? As pessoas consumindo mais, hoje a gente pode ter orgulho do cinema brasileiro, ainda está muito aquém, mas a gente ainda consegue ir no cinema e ver pelo menos um filme brasileiro em cartaz, uma semana, um mês sim, um mês não, vai ter lá. Antes a gente só via filme hollywoodiano no cinema. Sim, até os anos 90 era muito difícil a gente assistir um filme brasileiro no cinema. Mas, Fabricião, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo aqui não é tão longo como a gente gostaria, porque eu falo pra caramba, mas muito obrigado. Venha dar uma próxima aula pra gente. Gente, eu que agradeço o convite. Estamos aí, qualquer coisa, só chamar. Dentro de um tema que eu seja familiarizado, a gente dá um jeito. É isso aí, vamos falar de história do rock na próxima. Pessoal, muito obrigado. Assistam os outros vídeos aqui. Nos vemos na próxima semana. Tchau, Tchau, gente. Até a próxima.